Nos próximos capítulos da novela Tititi, vai acontecer o velório do Lute. Camila vai parar o funeral, vai apontar o dedo na cara do Pedro e vai revelar um grande segredo. Todos ficarão em choque com a revelação. E por fim, Camila dará um beijo na boca do amado e algo inacreditável vai acontecer e surpreenderá todo mundo. Tudo deverá ter início quando o Pedro sair do hospital e pensar consigo mesmo. Eu vou continuar fingindo para todo mundo que eu mudei e que me tornei uma pessoa melhor, porque daí eu vou ter passe livre em muita coisa, principalmente porque a partir de agora eu vou me vingar pra valer daquele nojentinho do Lute. Ele volta para casa e já começa a pensar num plano para acabar com a vida do Lute. O rapaz pensa consigo mesmo. Chegou sua hora, Lute, e já até pensei no que eu vou fazer com você. Vai ser lindo. Pedro continua mantendo seu papel de bom moço por muitos dias, até o momento que ele fica 100% recuperado. Ele diz: é agora que eu vou atrás disso, e nada vai me parar. Dona Júlia pergunta: como assim, meu filho? Pedro se assusta com a presença da sua avó e rapidamente pensa em uma desculpa. Eu tô falando da minha recuperação, vó. Pedro sai de casa sorrateiramente e vai procurar o pilantra que ajudou Stephanie com a sabotagem do barco de Armandinho e Desirê. Durante o caminho, Pedro vai se lembrando. Eu sei que ele mora no Belenzinho e tinha um nome de fruta, goiaba. É ele, é com ele mesmo que eu preciso falar. Então ele chega no bairro e começa a procurar pelo pilantra. Ele pergunta para a vizinhança e quando encontra, Pedro diz: você que é o goiaba, certo? Eu preciso dar uma palavrinha com você. O homem estranha e pergunta: o que um grão fino como você está querendo falar com um pé rapado como eu? Pedro explica toda a situação e Goiaba, vendo o dinheiro que o rapaz leva, diz entusiasmado: eu sei exatamente do que o senhor precisa. Ele entrega uma substância e diz: olha só, isso aqui é para ser usado em poucas doses, hein? Porque muito pode acabar com a vida de um ser humano, entendeu? O filho de Jaque pensa: mas é para isso mesmo que eu preciso. Eu vou acabar com o Luiz. Ele não perde por esperar. Então Goiaba completa: eu só vou te dar isso se você me prometer que se você for pego, não vai falar nada a meu respeito, entendeu? Com um sorriso no rosto, Pedro responde: eu vou te prometer. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou ser pego. Ninguém nunca vai saber que a gente conversou. Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Tititi e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. Deixa seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você está assistindo. Na continuação das cenas, Pedro sai satisfeito do Belenzinho, pensando: mas eu vou fazer isso e agora mesmo. Então o rapaz se dirige até a faculdade de Lute e logo ele encontra o filho do Ari. Assustado com a presença dele, Lute fica espantado e Pedro fala: eu vim aqui para fazer as pazes com você, Luiz. Eu juro que eu não sou mais a mesma pessoa. Pode confiar em mim. Eu quero que a gente seja amigo. Lute fica completamente confuso e responde: é ruim, hein, Pedro? Você vem aqui, tenta tirar a minha vida e agora quer ser meu amigo? Mas nem em 1 milhão de anos. Pedro finge que está triste e responde: eu entendo, Lute. Claro que entendo. Mas se você quiser um dia conversar sobre o que aconteceu, a gente pode se sentar em uma lanchonete ou um bar e trocar uma ideia. Luiz fica ainda mais confuso e então Pedro vai embora segurando a raiva e pensando: tudo bem, não foi dessa vez, mas vai ser na próxima. Lute encontra a Valquíria e pergunta: mas o que foi que deu no seu irmão? Por que ele tá agindo tão estranho? A menina responde: porque aparentemente, depois do acidente, ele mudou completamente o jeito de ser e pensar. Não faço ideia do que houve, mas ele é outra pessoa, de verdade. Luiz ainda fica confuso, mas deixa passar. Enquanto isso, Pedro volta para sua casa e pensa: eu preciso dar um jeito de me aproximar do Luiz sem que ele ache muito suspeito. Eu vou pensar em alguma coisa.
Pedro passa a noite inteira acordado, planejando seus próximos passos. Até que eles começam a conversar online e o filho de Jaque percebe que está ganhando a confiança de Lute. Então, um dia, sabendo que o rapaz estaria na rua, Pedro procura por ele e fala: "E aí, Lute, vamos naquele barzinho conversar um pouco?" Lute aceita e os dois começam a conversar. Assim que o garçom coloca a bebida no copo, Lute olha no relógio e diz apressadamente: "Eu preciso ir, Pedro. Eu tô atrasado. Depois a gente se fala." Então Luiz sai correndo e mais uma vez Pedro fica completamente revoltado com a situação. Então ele pensa consigo mesmo: "Eu vou esperar. Assim que ele sair da faculdade, eu fico na porta esperando ele aparecer e chamo ele de volta pra cá. Eu duvido que ele vai se recusar. Ele é muito educado para isso." Horas se passam e Pedro começa a ficar muito impaciente. Então ele percebe que a hora já está se aproximando e decide ir novamente ao lugar. Então ele encontra Luiz de novo e diz: "Vamos continuar a nossa conversa?" Lute estranha e pergunta: "Por que você quer tanto que nós viremos amigos?" Pedro fala uma resposta praticamente ensaiada: "Porque eu quero me redimir de todos os meus erros." Lute fica um pouco comovido pelo que ouviu e então ele fala: "Beleza, vamos tomar uma então." Os dois vão ao lugar onde estavam e começam a conversar como se fossem velhos amigos. Pedro está muito nervoso e pensa o tempo inteiro: "Eu preciso dar um jeito dele não ver o que eu estou fazendo. Eu preciso fazer isso o quanto antes." Então o garçom chega com 2 copos e Pedro tenta tirar a substância para misturar na bebida, mas percebe que Lute está muito atento. Pedro pensa: "Eu não aguento mais ficar de conversa fiada com esse cara. Eu só quero fazer o meu trabalho e ir embora. Que coisa mais chata." Lute fala: "A Val me disse que você mudou sua perspectiva de vida. Mudou o jeito com qual você vê o mundo. Achei isso muito maneiro da tua parte, sabia?" Fazendo seu teatrinho, Pedro responde: "Pois é, às vezes a gente precisa se quebrar todo para entender como é que a vida funciona. Infelizmente, esse foi meu caso. E não foi por falta de amor de dentro de casa que eles tentaram me ensinar as coisas de forma certa. Mas infelizmente, teve que acontecer." Lute responde: "Pois é, mas que bom que isso aconteceu a tempo. Antes você aprender e ter se arrependido pra valer do que continuar fazendo um monte de burrada por aí, não é mesmo?" Pedro não aguenta e solta uma risadinha. E Lute se estranha. Para se defender, o rapaz diz: "É só que eu tava lembrando como eu era antigamente. E dá muita vergonha de mim mesmo, entende? Olha só o que eu fiz. Eu atropelei você por causa de uma mulher." Para descontrair, Lute responde: "Mas é a Camila, né?" Pedro fica com muita raiva ao ouvir Lute dizendo isso, mas ele só responde: "Pois é, né?" O garçom enche outro copo e dessa vez Lute está totalmente distraído. Pedro aproveita a oportunidade e, sem que o filho de Ari perceba, ele mistura a substância inteira na bebida. Pedro também se distrai e o garçom, sem querer, faz uma troca de copos. Friamente, o filho de Jaque fala: "Vamos fazer um brinde a essa nova amizade que está surgindo." Lute sorri e brinda com o rapaz. Pedro pensa consigo mesmo: "Deu certo. Logo ele já vai estar passando dessa para uma melhor. Ou pior, assim espero." Alguns minutos se passam e os dois começam a se sentir muito mal. Pedro fica muito preocupado e fala: "Eu acho melhor irmos para casa." Lute diz: "Deve ser só o lanche que caiu mal pra gente. Fica tranquilo." O loiro rebate: "Eu acho melhor a gente ir mesmo, hein?" Lute acaba concordando porque está se sentindo muito mal. Os dois vão embora e o caminho inteiro Pedro pensa: "Eu não posso ter bebido no copo errado. Não faz sentido. A não ser que eu bebi no copo dele sem perceber. Mas eu duvido. Isso nunca aconteceria." Chegando em casa, Lute encontra o seu pai e Ari percebe que o filho não está bem e fala: "O que foi que aconteceu? Você tá com a cara muito pálida." O rapaz responde: "Eu acho que foi o lanche que eu comi. Não me caiu nada bem, mas eu vou ficar bom. Não precisa se preocupar." Ari fica receoso e fala: "Sei não, hein, Lute. Você nunca fica desse jeito." Enquanto isso,
Pedro já chega em casa e Dona Júlia pergunta: Nossa, Pedro, você demorou? Com muita dor, ele responde: Eu saí para encontrar o Lute e fazer as pazes. A avó do rapaz vibra de alegria, mas ao olhar para o seu neto, ela pergunta: E o que foi? Você está passando mal, meu filho? Pedro responde: Eu não tô bem não. Eu tô me sentindo muito mal. Dona Júlia questiona: Você quer ir para o hospital, meu filho? Ele responde: Claro que não, vó. Isso aqui vai passar. A senhora vai ver. Porém, Pedro continua se sentindo muito mal. Ele pensa consigo mesmo: Isso aqui só deve ser psicológico. Eu não tomei a substância. Quem tomou foi o Lute. Eu tenho certeza disso. Eu não posso passar mal. Eu vou melhorar. Pedro começa a suar frio e fica ainda mais preocupado. Ele fala: Isso não pode estar acontecendo. Não pode ter dado errado desse jeito. Mabi ouve e pergunta: Do que você está falando, Pedro? O coração do rapaz dispara e ele fala: Nada não, é que eu só tô passando muito mal. Enquanto isso, Lute também só piora. Ari decide ligar para Susana e diz: O Lute não tá nada bem, ele precisa ir ao hospital. O rapaz ouve isso e grita: Eu tô bem, deve ser só uma intoxicação alimentar, tá tudo bem. Susana fica muito preocupada e fala: Leva ele que eu já estou indo até lá. Ari desliga o telefone e fala para o filho: Nós estamos indo agora mesmo ao hospital e você vai sem reclamar, entendeu? Lute fala: Olha, eu já estou me sentindo melhor. Do outro lado da cidade, depois de muito tempo, Pedro começa a se sentir bem e diz aliviado: Eu sabia, eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Agora é só esperar as notícias ruins da família daquele cara. Na outra casa, Ari diz: Você não sabe mentir pra mim, Lute. Muito menos quando você está com dor. É bom você se levantar daí agora. Então eles vão até o hospital e o rapaz logo é internado. Os médicos ficam por horas com Lute e Ari e Susana ficam completamente assustados com a situação. Susana fala: Ele nunca fica desse jeito. O médico interrompe Susana e fala: Vocês são a família do Luiz, certo? Eles afirmam e o médico continua: Infelizmente eu não tenho notícias boas. O Lute sofreu uma intoxicação por alguma substância que nós não conseguimos detectar. Nós tentamos de tudo, porém ele já está em um estado muito avançado. Não temos o que fazer. Os dois perdem o chão e Ari pergunta: Como assim? O nosso filho vai perder a vida? O médico responde: Em questão de horas. Susana fica muito revoltada e fala: E vocês não podem fazer nada? O médico explica a situação toda e os dois ficam completamente desolados. Ari fala: Eu não consigo acreditar. Susana fica com o coração na mão e logo vai visitar o filho. Ao abrir a porta, Lute diz: Pelo jeito vocês já sabem. Susana, Lute e Ari ficam por muito tempo conversando, completamente impactados com a notícia. Até que Susana fala: Você quer alguma coisa, meu filho? Lute responde: Eu preciso ver a Camila o quanto antes, por favor. Então eles ligam para a loira, que descobre toda a história pelo telefone e corre até o hospital. Ela vê o seu amado na cama e diz: Isso só pode ser mentira. Isso não está acontecendo. Diz que é mentira, por favor. Ari e Susana saem do quarto para deixar os dois a sós. Lute tenta acalmar Camila, dizendo: Fica calma, meu amor. Eu te chamei aqui para te contar uma coisa muito importante. Ela fica desnorteada e pergunta: O que foi? Lute já está muito debilitado e diz: Quem fez isso comigo foi o Pedro Espina. Ele colocou algo na minha bebida. Então as máquinas começam a apitar e Lute perde a vida. Susana e Ari estão sem chão e anestesiados de tanta dor que estão sentindo. Logo o velório começa e Camila fica em um cantinho muito desolada com toda a situação. Ela pensa consigo mesma: Isso não podia ter acontecido. O Pedro tirou a vida do homem que eu mais amei a minha vida inteira, a troco de nada. Esse cara não vale nada. Mas como é que eu vou provar uma coisa dessas? Então, de repente, ela percebe que Pedro está entrando no lugar e fica com mais raiva ainda.
Ela diz para si mesma: se esse cara tentar fazer qualquer coisa... O filho de Jaque começa a vir na direção da loira e ela vai se enchendo de raiva a cada passo que ele dá. Então ela interrompe o velório e diz para todos ouvirem: quando o Luiz me chamou para ir ao hospital, eu pensei que tinha acontecido algo com qualquer pessoa, menos com ele. Então eu recebi uma das piores notícias de toda a minha vida. Mas também eu tive o privilégio de ser a pessoa que iria carregar o seu último desejo. Todos encaram a loira e ela continua dizendo: nos seus últimos suspiros, o Luiz me revelou que foi o Pedro que colocou a substância no copo dele. Os dois tinham saído juntos, porque aparentemente o Pedro queria se redimir do que ele fez antes. Mas dessa vez ele foi mais longe e tirou a vida do meu amor, do homem da minha vida. Então Camila se aproxima do caixão e dá um último beijo em Lute. Nesse momento, o efeito do sonífero passa e Lute se desperta, deixando todo mundo extremamente em choque. Calma, ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela Tititi. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu estou te esperando. Até mais!